Hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema da educação, que de certa forma vocês vão ver está vinculado com a questão do consumidor também, não é? A gente vai falar hoje, Fabrício, sobre 3 tópicos aqui que são interessantes sobre o tema. Os cursos online, Uhum. não é? As instituições privadas e a inadimplência relativa às instituições privadas e as mensalidades escolares e reajustes abusivos. Então eu achei melhor a gente começar aqui pelos cursos online. E o que ocorre geralmente nesses cursos online? Geralmente não, mas ocorre. Muitas vezes a pessoa compra um curso online, seja ele qual for, e por alguma razão vê que não é aquilo que ela queria, ou que o curso é deficitário de alguma maneira, e fica na dúvida. Bom, às vezes ela pagou à vista esse curso, às vezes por módulos, como é que ela pode agir nesse caso? Então, quando a gente fala dos cursos online, como eu falei no primeiro momento, a gente está falando de questão do consumidor. Então, ele se enquadra essa questão no Código de Defesa do Consumidor, é uma relação de consumo. Sim. Como de resto, toda a relação da educação privada, porque é um fornecedor de produtos. Os cursos online não poderiam ser diferentes. Então, o que acontece? Quando por alguma razão eu compro um curso online e seja qual for o motivo, eu não fiquei contente, ou desejo não prosseguir com esse curso, eu tenho, que a gente já falou em programas anteriores, a questão do chamado direito de arrependimento, que está no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que vem a ser o seguinte: se por alguma razão eu me arrependi e não quero prosseguir com esse curso, eu tenho 7 dias para cancelar as compras feitas fora do estabelecimento físico, isso Uhum. online, ou seja, internet e telefone. Sim, isso levando em consideração a regra geral, né? A Dos regra, 7 dias para quem compra qualquer coisa fora do isso, estabelecimento. isso. Então aqui a gente tem que fazer, por isso que a gente está falando dos cursos online, de uma diferenciação do que se eu contratar um curso físico, especificamente vou num cursinho desses que tem cada vez estão mais raros, né? Uhum. E contrato, aí eu não tenho esse direito Entendi. de arrependimento. Que a gente já havia falado, como tu disse, em uma regra geral em programas anteriores, a questão de compras online também se aplica essa questão, né? Então, recapitulando, cursos online, eu não desejo prosseguir, eu não preciso também dar o motivo, né? Eu Dentro tenho, dos 7 dias. dentro dos 7 dias, eu posso requerer o cancelamento da compra feita. Outra questão é que se não foi iniciado o curso ainda, ou ele é pago por módulos parcelado, o que acontece? Aí tem que haver o reembolso Proporcional. proporcional àquilo que, ou porventura eu cursei ou não, tem que ser devolvido proporcionalmente a o que efetivamente foi prestado de serviço, digamos assim, não é? Outra coisa que é importante dizer é que existem, desde que seja previsto no contrato, geralmente você faz um contrato quando tu contrata esse cursinho, e desde que seja previsto no contrato desse curso, eles podem cobrar alguma taxa por despesas, enfim, mas tem que ser previsto no contrato. Então eles podem cobrar desde que não seja abusivo. Tem toda aquela questão, às vezes é uma taxa desproporcional, não é? Sim. Aí ela pode ser contestada. Geralmente chama de taxa É, administrativa, taxa né? Que é gastos administrativa. com, com o procedimento todo, digamos assim, É, para então, inscrição da pessoa e tal, e documentação. então é bom sempre a pessoa ficar atenta ao contratar o contrato. Eu sei que muitas vezes a gente, ali na pressa, ou na empolgação de fazer um curso, não, lê as cláusulas e está ciente que primeiro pode haver esse arrependimento, mas pode haver o desconto dessa taxa, não é? Uhum. Que é como tu falou, taxa administrativa, que eles alegam de forma geral, não é? Então, nessa questão específica dos cursos online, o que a gente recomenda para evitar esses problemas e, caso tiver esses problemas, ter uma prova para buscar o ressarcimento? É sempre formalizar o pedido por e-mail ou pela plataforma, formalizar aquele pedido, não é? Que porventura venha fazer, guardar os protocolos, que é uma coisa que a gente sempre fala nessa questão do consumidor, e, em última análise, né, acionar o PROCON, o consumidor.gov.br, que a gente fala em caso de negativa, e, como sempre fala, em última análise, buscar o judiciário. Certo. O Uhum. judiciário. A gente. Geralmente as pessoas, quando tem esse problema, elas vão
tentar contato muitas vezes por telefone, né? Hoje em dia ainda tem o Tem o WhatsApp, WhatsApp, que é... mas em geral a pessoa vai ligar para lá para saber, ó, tô com esse problema, quero a devolução e tal. É, não tem problema da pessoa ligar, pode ligar, negociar e tal por telefone. Mas é aquilo que a gente sempre diz, assim, é importante que tu tenha uma prova. E para isso seria interessante tu também enviar um e-mail ou um para WhatsApp, reforçar, desde que tu vá printando, né? Porque às vezes acontece que dá um problema. que tendo má fé do outro lado, não estou dizendo que é sempre assim, né? Sim, Mas havendo realmente uma má fé, provavelmente vão apagar as mensagens, tá? Tudo vai ficar sem prova, né? Geralmente a pessoa diz, mas tô com a conversa ali. Só que às vezes, né, acabam apagando a conversa e não vai ficar sem prova nenhuma. Então é importante levar isso em consideração, que tu precisa provar. Não adianta tu ter o direito, não adianta tu dizer que tem o direito. Tu vai sempre precisar provar no judiciário, se precisar ir pro judiciário, até no administrativo, né? Tu vai precisar provar o que aconteceu. Então, tu vai ter que provar a conversa, né? Esse pedido, que tu realmente fez um pedido lá para devolução. sim. Então, são coisas que... Sim. Então, fechando a questão agora dos cursos online, vamos falar um pouquinho das instituições privadas de ensino e a inadimplência, não é? Uma dúvida que surge geralmente de primeira, digamos assim, é se quando o aluno está inadimplente, eles podem reter, digamos, o histórico escolar, o diploma, enfim. Essa questão, ela já é pacificada que as instituições de ensino não podem reter histórico escolar, diploma, ou seja, qualquer documento que pertença ao aluno em razão da inadimplência. Essa questão ela é regida pela lei, até se as pessoas quiserem anotar aí, 9.870 de 1999, no artigo 6º, que fala explicitamente que não pode haver retenção de diploma ou histórico escolar em caso de inadimplência. O que acontece? Isso é vedado às instituições, tá? Mas elas podem, por óbvio, impedir a rematrícula do aluno inadimplente no período seguinte. Então, digamos que o aluno esteja cursando no meio do curso e no semestre ou no bimestre, o que for que ele esteja cursando, ele está inadimplente, tem que fazer a rematrícula. Aí, nesse caso, para fazer a rematrícula, a instituição ela pode se negar a fazer a rematrícula em virtude do inadimplemento. São coisas distintas nesse aspecto, não é? E também, da mesma forma, elas podem cobrar judicialmente a dívida. Ou seja, uma coisa não é reter histórico, escolar, diploma, outra coisa é a questão da dívida em si. Se ela tem a dívida, eu não vou poder me rematricular até saldar a dívida e posso ser acionado, inclusive judicialmente, para a cobrança dessa dívida. De outro lado, ela não pode, a instituição financeira, impedir a realização de provas, ou seja, se eu estou cursando, estou inadimplente, mas eu tenho prova, ela não pode impedir que eu faça as provas, né? Negar documentos acadêmicos, como eu falei, e outra coisa que é importante é impor constrangimentos ou penalidades pedagógicas. Não pode haver, digamos assim, uma retaliação. De qualquer forma, o aluno inadimplente perante terceiros, não pode haver isso aí. Sim, Não colocar uma lista, vou colocar aqui isso. uma lista de inadimplentes, aí expõe a pessoa, né? Não pode haver essa questão. Então tem que ficar bem claro isso. Não misturar as coisas. Qualquer documento que eu tenha como aluno direito a informações do meu diploma, história escolar, não pode, posso estar inadimplente, não pode se negar. Por outro lado, havendo a dívida, pode não haver rematrícula e da mesma forma a cobrança judicial. Se houver, no caso, a retenção do diploma ou história escolar, é aquilo que a gente sempre fala, né? Primeiro, aqui tem uma questão que pode ser, no primeiro momento, interessante tentar falar com a ouvidoria do MEC, né, do Ministério da Educação e Cultura, para tentar resolver, explicar a situação, que eles sabem muito bem que não pode isso aí. Em último caso, aqueles procedimentos de prática que a gente falou anteriormente, com cov.br ou contratar um advogado. Então, a gente tem que ter isso em mente em relação à inadimplência das instituições de educação privadas. E por fim, outra questão que é interessante nesse tema da educação são os reajustes abusivos das mensalidades escolares. Né? Também, da mesma forma, isso aí está na lei que eu falei anteriormente, 9.870 de 99, que é das mensalidades escolares, fala ali. E no artigo 1º ela fala que os reajustes
das instituições privadas de ensino pode ocorrer uma vez ao ano, ou seja, anualmente pode ser feito esse reajuste, não pode ser feito num período menor que esse. Se for feito, ele está ilegal, não pode ser feito. Outra questão é que esses reajustes, para não ser abusivos, eles têm que seguir o índice inflacionário e os custos comprovados, ou seja, eles têm que seguir o índice da inflação e também, se quiser fazer um adendo, digamos assim, nesse reajuste, eles têm que comprovarem a necessidade da instituição de aumentar algum valor, não é? Sim, porque aumentou além do índice inflacionário, né? O índice inflacionário. É porque nessa série, nesse ano, a gente precisa de uma demanda X que é maior Sim, e tal. sim, eles têm que comprovar, né? Porque senão o que eles têm que fazer é justamente só aplicar a inflação. Sim. E, como eu falei anteriormente, não pode haver reajustes. Por exemplo, eles não podem alegar, não, mas a gente teve um problema, vamos ter que fazer um reajuste no meio do ano. Isso não pode. A gente tem que ser anual, até porque a gente sabe que já são bem caras, né? Um ensino privado no Brasil não é nem um pouco barato. Então, recapitulando aqui a questão das mensalidades dos reajustes abusivos, o reajuste tem que ser uma vez ao ano, anual, pela inflação, com um adendo, com exceção, se eles comprovarem alguma questão extra, comprovadamente, tal, aí pode ser que se aplique um valor um pouco acima. E nesse aspecto, as dicas que a gente sempre dá é pedir a planilha de custos. A gente pode pedir, no caso que eles aleguem, não, mas a gente teve despesa. Bom, então eu quero saber o que está embasando esse aumento, né? Além da inflação. Também é interessante que pode ser negociado o reajuste, não é porque legalmente tem a parte pode tentar negociar conforme for as condições, não é? E se isso aí for negado, sempre aquilo que a gente fala, Procon, gov.br, porque eles não podem se negar a negociar e fornecer essas informações, não é? Esses são os 3 tópicos, na verdade, a gente queria dar umas dicas da questão da educação, né? O assunto pode ser prorrogar, mas a ideia nossa era dar essas 3 dicas aqui. Então, para recapitular, cursos online. 7 dias, tem direito a arrependimento 7 dias após realizar a contratação e o reembolso, de que integralmente foi pago ou por proporcional. As instituições privadas, elas não podem reter o diploma ou o histórico escolar pela inadimplência, podem sim se negar a fazer a rematrícula e cobrar a dívida, por óbvio, não é? E as mensalidades escolares, reajustes anuais, salvo algum imprevisto que eles podem, desde que seja comprovado, e sem abusos, não pode haver abusos nesses reajustes, não é? Essas são as 3 dicas que a gente estava conversando e achou por bem falar sobre a educação vinculada ao direito do consumidor, né? Sim, muitas vezes surgem, né, essas dúvidas essas que eu são tenho mais... direito a isso, não tenho direito, e às vezes as pessoas escutam algumas coisas, né, na própria internet, e aí ficam, às vezes acham que tem direito, e às vezes a informação é passada por alguém que, de repente, não tem conhecimento, e aí ficam reivindicando as coisas que às vezes não têm direito. Sim. Mas é bom saber tanto o que tem direito e o que não tem direito para poder reivindicar, né? Justamente. Então a gente, como sempre, faz aquele pedido. Se vocês gostaram, deixe o like aí, que é uma forma de ajudar a gente a seguir produzindo conteúdo aqui, não é? Se porventura passou aqui, gostou e não é inscrito, se inscreva, que também nos ajuda bastante. E nos sigam aqui no próprio canal do YouTube e nas outras plataformas que a gente tem, como o Facebook, o Instagram e o TikTok. Deixe comentários, sugestões, que sempre são bem-vindas para pautas de próximos programas. Muito obrigado e até uma próxima.